O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites e, depois disso, teve fome. Então, o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória, e lhe disse: Eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus, e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo o deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. Nos recolhamos num tempo de profundo silêncio e no íntimo do nosso coração rezemos, pedindo a Deus, ao Divino Espírito Santo, o auxílio para que compreendamos bem o sentido da Escritura. Rezemos. Amém. Queridas irmãs e irmãos, iniciamos na quarta-feira nossa caminhada para a Páscoa. Quaresma só tem sentido se você tem e é motivado a viver os 40 dias da Quaresma em vista da grande celebração da Páscoa do Senhor. Se sua forma de entender a Quaresma não te faz compreender que é uma caminhada também para dentro de si, uma caminhada interior, para que você chegue na Semana Santa preparado e participe da plena manifestação da graça de Deus. Na Semana Santa nós vamos celebrar aquilo que o apóstolo diz na segunda leitura. Por meio de Jesus, um só, os que recebem o dom gratuito e superabundante da justiça. Na Semana Santa, por meio de um só, todos os homens e mulheres recebem a justificação que dá a vida. Esse é o ápice. O oposto
também daquilo que recebemos de um só, pelo pecado de Adão. Na quarta-feira, para quem participou da missa e meditou a palavra, viu Jesus propor-nos iniciar o caminho tendo 3 eixos de busca profunda para ajustar sua vida conforme o coração de Deus. Pela esmola, o modo com que eu lido com os bens e com a necessidade dos outros. Pela oração, o modo com que eu lido e cultivo minha relação com Deus. Pela prática do jejum, o modo com que eu lido com o meu corpo, com os meus desejos e com os meus apelos mais profundos. A primeira leitura de hoje, o Evangelho, devolve a gente para esse eixo. Eu, com os bens e com o dom do que Deus criou e a necessidade do outro, eu e Deus, eu e meu corpo e minha vida. A primeira leitura, contrastando com o Evangelho, põe você nessa dinâmica. Como é que eu vivo a minha fé nos momentos melhores da fartura e da abundância do jardim, em que está tudo bom, de férias, lá na Toscana? Ou como é que eu vivo a minha fé nas provações mais difíceis, no deserto, na hora da fome e da sede? Essa é a questão. Nós desenvolvemos muito facilmente uma visão mágica da fé. E a palavra de Deus propõe que a gente tenha uma compreensão mais sensata, mais equilibrada da fé. Superar essa visão de que a experiência de Deus e o confronto da gente com o bem e com o mal parece um emaranhado de confusões e de visões, assim, meio nebulosas, que a gente não sabe decifrar bem o que é o bem e o que é o mal. Jesus quer-nos, indo para o deserto, dizer que não tem isso não. Bem não se mistura com o mal assim não. É fácil discernir quando não se tem dúvida do que se é e para que está nesse mundo. Vamos ao Evangelho? Número 6 do seu folheto. Capítulo 4 de Mateus, versículo 1 ao versículo 11. Só para recordar, esse texto vem imediatamente após a cena do batismo. Termina aquela cena esplendorosa de Jesus sendo batizado, sai da água, o Espírito Santo desce, a voz manifesta: esse é meu filho amado. Jesus sai do Jordão e vem exatamente o mesmo Espírito Santo que pousou sobre ele, o conduz. Vamos lá? Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. É curioso porque o evangelista não maqueia essa cena. Foi para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: olha, de novo, supere essa visão mágica da fé. Tem gente que diz para mim assim: padre, é igualzinho está na Bíblia, é só a gente começar a rezar e jejuar, que parece que o demônio vem e fica fazendo. Isso não é muito equilíbrio não é muito sadio essa visão não. Se você vai para o deserto e renuncia a alimentar o seu corpo com um monte de prazeres que está na geladeira, e põe-se num recolhimento e não fica satisfazendo as necessidades do corpo, comendo e bebendo, necessidade, nós não estamos falando de prazer ainda, e você põe-se a meditar,
sobre a sua vida, sobre quem você é, sua missão, é claro que vai ficar muito bem estabelecido o que é o bem e o que é o mal. Você não precisa esperar o gabiru aparecer para você, rabudo, chifrudo, ou num tipo de uma cobrinha fuxiqueira lá do jardim conversando com Eva. É verdade que uma mensagenzinha do Zap, é verdade que você não precisa esperar essa manifestação sobrenatural, não. Reconcilie com esse ambiente da fé e supere aquela visão mágica das superstições e das visões esplendorosas e magníficas. Isso aqui é de um equilíbrio, de um bom senso, que está muito próximo do campo da psicologia. Muito próximo. Que é recolher-se, meditar acerca de si, não se pôr com um monte de sacolinha de lanche perto de você, mas pôr-se a pensar sobre quem você é, sua vida e sua missão. A hora que ele sentiu fome e sede, depois de 40 dias e 40 noites, vem as perguntas mais profundas que nós tememos. Tem gente, inclusive, que faz jejum para ficar livre das perguntas mais profundas. E jejum deve ser feito exatamente para uma disciplina imposta a si, para abrir uma brecha, para que você faça perguntas mais profundas, que no corriqueiro da vida você não tem tempo de fazê-las. Alguém não pode fazer a você. Então, feito o jejum, aparece a provocação mais profunda. Versículo 3. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Brada. Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Olhe só. Se não é isso que o jejum e a oração propõem. Jesus foi para o deserto jejuar e rezar. No jejum, você é confrontado com a realidade mais profunda. Se és filho de Deus, é a sua identidade mais profunda. Depois te projeta para fora. Manda que essa pedra transforme em pão. É o confronto de você com a realidade. E curiosamente, aqui não é só o prazer de comer pão e um lanche gostoso, mas aqui se trata de uma necessidade vital, comer e beber água. Você é daquelas pessoas que se perde e se desorienta e se desequilibra quando você é confrontado com as necessidades mais profundas do seu corpo, inclusive a hora que fica doente. É uma forma de jejum e de penitência. A hora que vem as tribulações na enfermidade. Você consegue confrontar-se consigo mesma, consigo mesmo, e encontrar sua essência mais profunda. Eu sou filho de Deus. Não posso perder o equilíbrio. O mal, a tribulação, a provação, a necessidade, empurra-te a perder isso, a perder o equilíbrio. Manda que a pedra se transforme em pão. Essa tentação, ela é muito comum nos dias de hoje. A resposta de Jesus indica-nos como viver os dias de hoje. Versículo 4, toda a igreja. Mas Jesus respondeu, Brada. Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Olha, se você faz jejum, não é só para mortificar a carne, para parar de pecar e pensar no pecado. Não entra no jejum só para você ficar confrontando com o que não presta, não. Não põe o que não presta como confronto imediato. Faça jejum para ir ao mais profundo do que tem de bom e do que você é.
contemplar sua identidade de filha e filho de Deus e descobrir que o que te sustenta como filha e filho de Deus não é satisfazer as necessidades básicas, comer e beber, ou o prazer de uma comida gostosa. Confrontar com isso, o jejum deve te levar a uma experiência muito sadia, muito edificante. Como é bom entrar e encontrar comigo mesmo, comigo mesma, e ver que a minha essência mais profunda é ser filha, filho de Deus. E que essa identidade de filha e filho, porque a provação, a dificuldade na vida, a fome, a sede, a perda da saúde, a perda do equilíbrio nas coisas, nos negócios, na profissão, faz você perder o equilíbrio e chutar o balde com tudo. Faz exatamente você perder o que você tem de mais importante. Não os bens, não a comida, não a bebida, não o sucesso, não a glória, mas faz você jogar fora e desrespeitar o que você é. Filha e filho de Deus, que depende não das conquistas, dos prazeres, das satisfações ou das necessidades satisfeitas, comida e bebida, alimento. Eu preciso da palavra que sai da boca de Deus. Uma pessoa como a mim, um homem, uma mulher como a mim, a minha missão no mundo, o meu trabalho, a minha identidade, a minha profissão, a minha missão, a minha vocação. Eu preciso de um alimento mais profundo, mais substancioso que uma comida prazerosa e gostosa. Eu preciso da palavra que sai da boca de Deus. Claro, a nossa sociedade deu conta de destruir isso de nós. Nós hoje não temos nem noção do que é a alimentação para satisfazer nossas necessidades nutricionais e saudáveis. Na maioria das vezes, nós temos hábitos violentos que machucam e ferem a nossa identidade de filha e filho de Deus, porque nós somos desequilibrados no comer e no beber. Isso existe? Nós perdemos a alimentação saudável lá do jardim que Deus criou. Nós entramos num processo de ser domesticado ao prazer. Tanto é que comida prazerosa são aquelas que a gente nem precisa mastigar muito, mas que passa na boca. Ela desordena, inclusive, uma das graças que é saborear, ter o palato educado e elevado na capacidade de pôr uma comida na boca e degustar civilizadamente, para não dizer educadamente. Nós perdemos isso. Nos tornamos bicho. Vamos, claro. Essa é a lógica. A gente termina de comer. No mundo das crianças, termina de comer, vai fazer o quê? Também no mundo animal, termina de comer, vai fazer o quê? Brincar. A lógica do mundo é, não se assustem com o que eu vou falar, pão e circo. A lógica do mundo é o prazer da comida e das sensações aventureiras. Tudo que eu estou falando está nesse texto do Papa Bento XVI, não é poder meu. Jesus de Nazaré, do batismo no Jordão à transfiguração. O diabo tentou pegar Jesus pelo prazer, não pegou. Vai tentar pegar Jesus pela aventura, pela sensação. Vamos lá? Crianças, prestem atenção, pai e mãe, vô e vó. Preste atenção na sedução que domina nossas crianças. Versículo 5.
Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Espere lá, o que é isso? O diabo não levou Jesus para o templo, uma excursão à Terra Santa. O diabo tem uma empresinha de excursão para a Terra Santa, para levar as pessoas para comprar e comer comida gostosa e coisas nos mercados de Jerusalém. O diabo não leva Jesus e não leva você para o templo para rezar e ter um íntimo encontro com Deus. O diabo leva você para a glória do sucesso. Fotografar, nem sabe onde está, mas fotografa e põe nas redes sociais. Alguém pergunta, onde que é isso? Aí tem que abrir o Google para perguntar onde que é isso. Não sabe nem onde está. Eu parei de viajar com excursão religiosa por ver a degeneração que é a expectativa do mundo com o lugar santo. É uma tragédia. O diabo leva Jesus ao templo, crianças, para brincar. O diabo leva Jesus ao templo para fazer aventura. Não é para ter um encontro com Deus, experimentar de Deus um diálogo profundo e fecundo, que capacita-o e qualifica-o para enfrentar a sua fome, a sua sede. O diabo leva Jesus, põe Jesus na parte mais alta do templo e diz: vamos brincar, atira-te daí para baixo, vamos brincar. Entendeu? Pai e mãe, vô e vó, que vem para a igreja, traz uma mochila de brinquedo, abre, e as crianças ficam na igreja, fazendo do templo um lugar para atirar-se lá de cima e brincar, ter sensações, ter prazer, perder a noção do limite, e ainda querendo contar com a ajuda de Deus. Olha, o diabo ainda dá um curso de Bíblia para Jesus. Presta atenção no que o diabo vai fazer. Leia. Ele diz assim: porque está escrito, o diabo citando o Salmo 90, 91. Leia. Deus dará ordem a seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Está vendo? O diabo ainda dá um curso de Bíblia para Jesus. Vamos passear na Terra Santa, vamos para a igreja todo domingo, porque é hora de brincar. E ainda, se esse Deus é Deus mesmo, e se você é filho desse Deus mesmo, Ele vai pôr anjo te protegendo, você vai pular lá de cima e não vai espatifar aqui, porque vai pôr seus anjos para que você não tropece. Sabe aqueles filhos que não vão à igreja, que não se confessam, que nunca se preocupou em fazer primeira comunhão, em crisma, já não tem nenhum vínculo com o sacramento do matrimônio, mas pede o pai e a mãe: reze por mim, para que nenhum mal me aconteça? É isso aqui. Não tem nenhum vínculo de fé, mas quer a proteção, quer anjo de Deus por conta sua. Não tem nenhuma disciplina espiritual de ir ao templo para rezar, para escutar Deus, para discernir na forma mais profunda quem eu sou, qual minha missão, qual minha vocação, qual o chamado de Deus para mim. A religião não é outra coisa para mim do que um circo, distração. Nós católicos, os protestantes nem se falam. Entramos numa linha de transformar o culto à Santa Missa num espetáculo e num circo. Pão e circo é o que o diabo e os donos deste mundo oferecem para manipular as massas. Transforma a pedra em pão. Pula daí, vamos escorregar nesse trem aqui. A reação de Jesus é bacana, vamos lá? Versículo 7. Jesus lhe respondeu: também está escrito,
Não tentarás o Senhor teu Deus. Que diferença tem o diabo para Jesus? O diabo é aquele tipo de gente que pega a Bíblia, só os versículos que se lhe interessa. Jesus é aquele que pega a Bíblia e pega todos os versículos. Entendeu a diferença? Jesus corrige o diabo também citando a Bíblia. Tá bom, tá escrito isso que você falou, mas também diz outras coisas a mais, capeta. Cala a boca, diacho. Não é? Não fique só com o que você gosta, com o que te dá sensação gostosa. Escute também a palavra de Deus naquilo que ela te corrige, te educa, te disciplina, te ensina um modo novo de ser. Não fique só com o que te dá sensação, que te arrepia, te emociona. Fique também com o que te dá sentimento de arrependimento, que te corrige, que te educa, que te molda uma maneira nova de ser, de lidar com seus apetites, com seus desejos, com seus impulsos. Não fique só com o que te é agradável. Mas, como bom capeta, ele não desiste e alça o mais alto grau. Depois de propor a Jesus o caminho da cesta básica, comprar Jesus pela cesta básica, pão, não convence, oferece para Jesus a aventura, a liberdade. Então, primeiro é o prazer, o pão. Segundo é a liberdade de fazer o que quer, pula daí, cai daqui. O diabo vai mexer com a dimensão mais profunda. Curioso que ele leva Jesus, essa última, é que ele deveria ter levado Jesus para o templo. Preste atenção na dinâmica enganosa dele. No templo, ele pediu para Jesus ser um aventureiro. Tem muita gente que tem uma religião e uma fé aventureira. Não entende nada da palavra de Deus e não entende nada de Jesus. Mas tem um monte de superstições e devoções aos santos que me ajuda a conseguir o que eu quero, a realizar o que eu quero. O diabo instiga agora ao ponto máximo. Versículo 8. Novamente, o diabo levou Jesus para um monte muito alto. Sempre coisas excitantes. E lá, leia. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória. E lhe disse: eu te darei tudo isso se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Espere lá. Eu todos os anos prego esse evangelho, mas me vem uma imagem que agora lendo Bento XVI me veio mais forte ainda. O diabo leva Jesus num monte muito alto e mostra o quê? Os reinos de onde? Do mundo. Deste mundo e o quê? Sua glória. E sua glória. Parece o quê? Parece programa de televisão de canal de crente e alguns programas de canal católico também, de madrugada, para depressivo que não dorme. Para depressivo que está tão ansioso em conquistar e realizar as ambições do mundo e não consegue desligar e não desliga, e liga a televisão e está lá o pastor poderoso dizendo: vem cá, irmão, antes de você frequentar essa igreja e dar o dízimo aqui, como é que era a sua vida? Ah, pastor, era uma desgraça, fracasso, morava de casa emprestada, não é? Não tinha emprego, comia porque um parente me dava, e vem aquele relatório. E agora, depois que você está aqui, como é que é? Aí a câmera vai lá e filma a casa dele, a mansão no condomínio, o apartamento de luxo, o barracãozinho onde ele vivia na miséria. Agora a empresa dele, 200 funcionários uniformizados, ainda dizendo: eu sou, não fala. Não fala.
Entendeu? Entendeu? Gente, o demônio hoje apresenta para você de madrugada no seu quarto com a televisão ligada e dizendo para você: os reinos deste mundo e sua glória podem ser seu, se você fizer assim. E o que tem de católico que desgraçaram a sua vida, jogando as águas do seu batismo e indo buscar a desgraça dos reinos do mundo e da sua glória. Curioso que quando Jesus vai embora, você pode chegar na sua casa, pegar o Evangelho de Mateus, o capítulo 28, o finalzinho do Evangelho de Mateus. Também Jesus se encontra com os discípulos no monte na Galileia. Os discípulos veem Jesus, se aproximam dele e prostram-se. E Jesus diz: toda autoridade me foi dada no céu primeiro e sobre a terra. Aqui o diabo não, ele pode fazer o que for, mas ele não dará conta nunca de dizer que toda autoridade foi dada no céu e sobre a terra. O diabo diz que a autoridade dele é só sobre os reinos do mundo e a glória dos reinos desse mundo. Por quê? É maldito os bens desse mundo? Não. Aquilo que você conquistou, fruto do seu trabalho e de suas lutas, é uma desgraça? Não necessariamente. Quando é que os bens desse mundo se tornam uma desgraça para você? Quando você se relaciona com Deus para ter bens nesse mundo. Quando você não se relaciona com Deus para ter o reino dos céus. Aí os bens deste mundo te ceifam e te arrastam para o pior. Entendeu a diferença? Pegue comigo rapidamente a primeira leitura, porque nós precisamos ir lá. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o sopro da vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Depois o Senhor Deus plantou um jardim em Éden, ao oriente, e ali pôs o homem que havia formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda sorte de árvores de aspecto atraente, a questão dos olhos, e de fruto saboroso, a questão do prazer da boca, ao paladar. A árvore da vida no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Vem comigo, vai. A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos disse... Espere lá. Quem que conversa assim? É verdade que seu marido falou tal coisa para você domingo no almoço? Quem que conversa assim? A desgraça dos fofoqueiros da família. Não é não? É verdade que domingo na missa o Padre Antônio falou? Quem fala assim? A desgraça dos fofoqueiros. E os fofoqueiros trabalham sempre com fake news. Olha o que a fofoqueira da serpente fala. É verdade que Deus disse: não comereis de nenhuma das árvores do jardim. A mulher de boa respondeu à serpente: não, do fruto das árvores do jardim nós podemos comer. Leia. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: não comais dele, nem sequer o toqueis, ao contrário, morrereis. Está vendo? Era um só, ela pôs em todos. Essa é a diferença. A serpente, a fofoca, a fake news, produz em você um sentimento de repulsa, colocando sempre um raciocínio totalitário, um raciocínio preguiçoso e sem discernimento. Põe todos. A fake news é a indústria da manipulação das pessoas, porque põe todos
e põe o rótulo, esse é de esquerda, esse é de direita, e todos não prestam por causa disso. Entendeu? Cuidado. E continue. Continue. A serpente disse à mulher, versículo 4. Não, vós não morrereis. Está vendo? Está sempre ela mesma que falou de nenhum. A mulher falou, só um. E agora ela diz, não, vós não morrereis. Continua. Mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e vós sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Qual é uma outra linha de interpretação do pecado original? Pecado original não é o fato de você ser descendente de Adão e Eva biologicamente. Pecado original é o fato de você esquecer a sua origem, que você é homem e mulher, que veio pelo sopro de Deus como barro. E achar que você é o quê? Qual é? Como Deus. Vossos olhos se abrirão e vós sereis como? Deus. Não é isso que a ambição do mundo faz com a gente? Aqui nós goianos chamamos isso do quê? O pecado do oi grande, do oi gordo. O pecado do olho grande, do olho gordo, que nunca está satisfeito com nada, está sempre ambicionando mais do que deve. Por isso, o demônio mostra a Jesus os reinos do mundo e sua glória a partir do olhar. Volta ao Evangelho, versículo 10. Depois do demônio dizer, eu te darei tudo isso se te ajoelhares diante de mim, para me adorar. Curiosamente, ele deveria ter levado Jesus no templo para Jesus adorar Jesus ao Pai. Não, ele quer provocar adoração, não diante de Deus, mas diante do demônio e dos reinos do mundo, minha gente. Quantas pessoas se convertem em adoradores de Deus na igreja ou nas igrejas evangélicas, pensando que quanto mais adorar a Deus, mais eu vou conquistar os bens deste mundo. Quantos adoradores são adoradores do capeta e dos reinos do mundo e não de Deus? Quando você adora e a moção interior não te põe diante de Deus ao ponto de você não precisar nem de comida, nem de bebida, nem de satisfação e aventura, porque é isso, a evolução é, o diabo tenta te pegar pelo prazer ou pela aventura, exatamente para impossibilitar você de ser um adorador. Por que é um perigo a vida prazerosa e a vida da liberdade aventureira? Porque você se consome nisso e deixa de ser uma adoradora e um adorador. Tá claro? O ápice da vida religiosa, o ápice do jejum, é transformar você num homem e numa mulher livre dos desejos, das ambições, dos afetos do corpo, e ser homem e mulher da alma e do espírito na presença de Deus, em adoração. Nem um jardim prazeroso, nem os reinos deste mundo me dá aquilo que o único Senhor e Deus me dá, a graça da satisfação de ser filha e filho na presença dele. Por isso, Jesus reage. Vamos, versículo 10. Jesus lhe disse, brada a igreja, vai-te embora, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus, e somente a ele prestarás culto. Então o diabo o deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. O diabo queria fazer um atalho, mandar Jesus pular lá de cima para ver se os anjos viriam. Jesus sabia
que ele só seria servido pelos anjos depois que ele vencesse a tentação do diabo. O diabo queria um atalho e Jesus perseverou. Quando Jesus perseverou até o fim, aí se cumpriu o Salmo 91. Aí os anjos o serviram. Porque ele não se prostrou diante de Satanás, porque estava com fome e sede. Vou dizer umas afirmações muito duras desse texto do Papa Bento XVI. O problema da igreja e da pregação do Evangelho, que ao longo da história desses 2000 anos da igreja, muitas vezes as riquezas e a glória do mundo se manifestou de forma variada, e os cristãos foram seduzidos a confundir os reinos deste mundo, até transformando o Papa e bispos em reis e príncipes. Quando o Papa João 23 e o Papa Paulo VI pegou a coroa de rei e falou, isso não é para Papa. Tirou a coroa de rei e pôs para lá. E falou, o Papa é servo do Espírito Santo e não servo dos reinos deste mundo. E estabeleceu um limite. Nós estamos a serviço do reino de Deus. Isso significa, diz Bento XVI, que a igreja não pode se misturar e confundir nenhum reino deste mundo com o reino de Deus. O reino de Deus é o único estado que é o estado de salvação. Nem o estado do Vaticano é. O reino de Deus é o único estado de salvação da humanidade em absoluto. O reino de Deus não confunde com o caminho da paz e do bem-estar do mundo de hoje. A nova Bíblia de hoje é a Bíblia dos pastores e padres pregando o sucesso, a conquista, a realização, e para isso, até a campanha política dentro da igreja, com esse candidato, com essa linha ideológica, com esse partido, para a gente montar o reino de Deus aqui. A igreja não está a serviço de nenhum reino daqui. A igreja está a serviço do único reino que salva, o reino de Deus. Hoje se prega um caminho de paz e de bem-estar sem a cruz, sem renúncia de si, sem adoração, uma prosperidade baseada no planejamento racional, uma prosperidade baseada na tecnologia, na ciência, na organização da sociedade, uma prosperidade que dispensa a adoração, que dispensa a cruz. E aí, a igreja corre o risco de cometer grandes besteiras ao longo da história, quando ela se confunde com o papel dela em apenas dar pão e dar circo, e fica a serviço dos políticos e dos reinos deste mundo. Não é isto que fazem os mesmos dos reinos deste mundo, prometer pão, diversão e riqueza. Não é isso que faz a igreja, desviando da sua missão de pregar a salvação, a conversão para todo homem e para toda mulher, e dizer a todo homem e toda mulher, na liberdade e na responsabilidade que a igreja tem, de chamar a todos à conversão, e de ela mesma não pôr-se a serviço de nenhuma ideologia, nem de direita e nem de esquerda. Está claro? Já fizemos grandes besteiras na história mais recente do Brasil, quando a igreja se misturou com a marcha militar para o regime militar, quando a igreja se misturou com as passeatas da esquerda, pregando o reino socialista e marxista deste mundo. E agora corremos o risco de novo, a igreja apoiar
as propostas políticas e achar que montando o reino deste mundo está salvo. E ela põe as mãos dela atreladas aos sistemas dos reinos daqui. Não deixe não, gente. Não nos deixe, nós padres, vender a nossa liberdade para senhores e senhoras deste mundo de ideologia nenhuma. Amém? Não se confunda reino de Deus com as ideologias daqui. Isso não quer dizer que você não tenha que engajar no mundo, como cristã, como cristão, no seu trabalho, na sua profissão, na economia, na política, na cultura, na justiça, na saúde. Esse é o papel, na política, no Estado também. Essa visão que nós estamos tendo de que o Estado e a justiça é um perigo e que a gente tem que destruir as instituições, ela é perigosa, minha gente. Ela é perigosa. Eu te convido a renovar sua aliança com o Senhor na intimidade mais profunda do seu coração. Você pode pensar na alegria que é viver uma amizade tão grande com Deus, que você caminha no jardim e Deus convive com você no jardim. Você pode viver essa liberdade. E é essa liberdade que Deus quer para você. E é para esse reino do seu jardim que Cristo deu a vida para a sua salvação. Incline a sua cabeça, feche os olhos, estabeleça um diálogo profundo com o Senhor. Peça dele a graça de você não ser escravo dos seus desejos, das suas necessidades de pão, de prazer, de comida, de aventura. Peça dele a graça de você não ser manipulado por nenhum pregador que tenta prometer a você a conquista dos reinos deste mundo e a glória dos reinos deste mundo. Peça dele a graça de você ser conduzido pelo Espírito Santo, no meio da fartura e das bênçãos que Deus te dá, ou no meio das grandes dificuldades e provações que você passa, no seu casamento, na família, na saúde. Peça dele a graça de você não perder o equilíbrio nunca, nem no melhor e nem no pior. Que nada te desvie da graça de ser filha, filho de Deus, amado e cuidado por Ele, conduzido por Ele para um reino de salvação e de eternidade. Fale com Ele. Descobrir suas riquezas em meu coração. É tão lindo, tão simples, brisa leve, tão suave, doce Espírito.
descobrir suas riquezas em meu coração e descobrir suas riquezas em meu coração. Tão lindo, tão simples, brisa leve, tão suave, doce Espírito Santo de Deus. tão Tão suave, brisa leve, doce Espírito Santo de Deus. Fiquemos em pé. Deixe o seu folheto no banco. Estenda as mãos aqui para Jesus na cruz. Reze comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus, O Senhor é o único Messias o Senhor é o único Messias que abre-nos que abre-nos ao reino dos céus. ao reino dos céus. O Senhor é o único O Senhor é o único que nos garante que nos garante uma vida de bênçãos, uma vida de bênçãos, mesmo nas provações, mesmo nas provas, e ainda e ainda a eternidade é feliz. a eternidade feliz. Obrigado, Jesus, Obrigada, Jesus, porque o Senhor não se deixou enganar porque o Senhor não se deixou enganar e não nos engana e não nos engana como os reinos deste mundo, como os reinos deste como os messias deste mundo, como os messias deste mundo que seduzem-nos que seduzem-nos a transformar a transformar pedra em pão, pedra em pão, religião em aventura, religião em aventura, adoração em conquista adoração em conquista de riquezas daqui. de riquezas daqui. Não nos deixe Não nos deixe ser escravos ser escravo destes reinos, desses messias, desses das seduções do mundo. das seduções do mundo. Livra-nos, Jesus, Livra-nos, Jesus, das tentações das tentações que nos enganam. que nos enganam. Por seu sangue, Por seu sangue, por sua morte, por sua morte, salva-me salva-me dos meus próprios enganos, dos meus próprios enganos, das minhas tentações. das minhas tentações. Põe a mão no seu coração e converse com Jesus, pedindo dele o seu autodomínio, o seu autocontrole diante das seduções do mundo, na sua fartura no jardim ou na sua provação no deserto com fome e sede. Que nada das seduções do mundo te dominem e te escravizem. Que todas as tentações sejam vencidas por você. E você experimente a alegria de ter Jesus, que caminha com você, que te faz perseverar em todas as provações aqui e caminhar até a eternidade feliz. Agradeça também, louve a Jesus. Tão lindo. Faça seu louvor, faça sua oração de agradecimento por todo o bem que você recebe de Deus, toda graça, todo o auxílio. Santo de Deus, tão suave, brisa leve, doce Espírito Santo de Deus. Encerramos essa pregação, esse momento de meditação da palavra, pedindo a graça de Deus sobre você, ouvintes que acompanham pelas redes sociais, a bênção de Deus. Manifesta, Senhor, seu poder e sua misericórdia, abençoe e guarde a todos aqueles que buscam o Senhor pela escuta e a meditação da palavra. Conceda-lhes a saúde, a serenidade e a paz,
Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe.